Olá, meus amigos! Bem-vindos à nossa última aula do curso, hein? E hoje eu preparei algo especial para a gente. Nós vamos montar um computador com todos os encaixes, com todas as peças, tendo em mente que nós temos que ter toda a segurança e toda a diretriz de segurança em manusear eletrônicos. Vem comigo que a aula de hoje está sensacional! Vamos? Hey! Hoje vamos montar um computador, levando em conta que todas as peças estão fora dele. Então nós não vamos desmontar, vamos montar. Primeiramente é preciso preparar o local em uma base plana, com todas as ferramentas. Separa tudinho para você se concentrar e não precisar estar se levantando. Detalhe, é preciso você descarregar a sua energia estática, triscando em alguma coisa metálica não pintada. Então vamos lá. Vamos começar pelo gabinete. Então você coloca o gabinete na posição adequada e nele identifica aonde você vai fixar a placa-mãe. A placa-mãe possui alguns orifícios onde você vai colocar os parafusos de fixação dentro do chassi do gabinete. Lá é que vai fazer o aterramento da placa-mãe. E a fonte também tem um único local específico e uma única rotação possível para colocar ela. Ela não consegue ser colocada invertida. Após você fixar a placa-mãe com todos os pinos, com todos os parafusos necessários para colocar, seguindo o manual do fabricante, você vai fixar a fonte. Mas não precisa conectar nenhum fio agora. É só parafusar a fonte no local específico dela e a placa-mãe no local específico dela. A partir de então, a gente vai trabalhar com todos os outros componentes que vão ser encaixados na placa-mãe. Agora, nós vamos pegar o processador e o cooler e separar as placas de memória. O processador, geralmente, ele é vendido com o cooler. E, dentro da embalagem, vem um saquinho pequeno com uma pasta branca. É a pasta térmica. Ela facilita a transferência de calor entre o meu processador e o cooler. Olha, na placa-mãe tem uma alavanca que você vai liberar o socket de colocar o processador. E o processador tem uma indicação no cantinho, dizendo aonde é que você vai encaixar aquele cantinho na placa-mãe, que tem a mesma indicação. Após isso, você baixa a alavanca e fixa o seu processador na placa-mãe. Agora a gente coloca um pouco da pasta térmica, não necessariamente tem que colocar tudo, tá? Senão vai ficar uma meladeira. E a partir dessa pasta térmica, a gente coloca o nosso cooler. Tem um dissipador de calor e tem uma ventoinha em cima. Colocamos em cima do processador e colocamos a mola que vai fazer a compressão entre o dissipador de calor e o processador. Na placa-mãe já vem essas peças pré-colocadas. Você só tem o trabalho de encaixar e fazer uma pressãozinha para que isso fique bem encaixado. Não pode ficar folgado. Depois, você vai pegar a placa de memória ou as placas de memória, que podem ser mais de uma, vai identificar o slot da memória RAM e vai encaixar. A memória, assim como o processador, só tem uma maneira de ser colocada. Dependendo do padrão, nós temos uma fissura em formato de U no lugar que a placa-mãe é encaixada. Então ela tem que coincidir com a fissura que está no slot da placa-mãe, tá? Não força se ela não encaixar. Significa que ela está sendo colocada de maneira errada. Da maneira certa, ela vai encaixar e vai se autofixar na placa-mãe. Vamos agora colocar nossas unidades de armazenamento, onde vamos guardar nossos arquivos preciosos. Existem vários tipos de armazenamento, correto? Bom, a placa-mãe ela pode vir com um slot específico para você colocar
um disco chamado NVMe. Esse disco, ele parece uma placa de memória, então você vai encaixar ele com muito cuidado e fixar com um parafuso na ponta que é oposta ao slot, ok? O outro é um SSD ou até mesmo um HD IDE mecânico. A partir daí, nós vamos colocar os cabos que vieram com a placa-mãe. Esse cabo, que geralmente é vermelho, é um cabo SATA. Ele vai ser colocado com uma presilha de fixação na placa-mãe e depois é colocado no seu dispositivo, seja ele o IDE ou seja ele um SSD. O seu HD ele tem que ficar fixo. Existem alguns orifícios onde você vai conseguir colocar os seus dispositivos de armazenamento secundário, os HDs. Alguns gabinetes têm um local específico, da largura do HD. Outros nem tanto, mas você consegue fixá-los através desses parafusos. É importante deixar fixo para que eles não se mexam, porque os HDs mecânicos não podem sofrer esse tipo de locomoção durante o deslocamento do cabeçote, ok? Se sua placa-mãe é off-board, então você vai ter que colocar as outras placas. A placa de áudio, a placa de vídeo, a placa de som, a placa de captura. Todas essas placas têm um slot específico, tem um barramento específico. Geralmente estamos falando do PCI Express. Ele pode ser pequenininho, pode ser grande, é o de 8 vias, é o de 16 vias. E isso é importante porque, dependendo da velocidade do seu dispositivo, do seu periférico, ele vai influenciar bastante no tamanho do processamento e na eficiência da arquitetura. Vamos lá. A placa de vídeo é colocada no PCI Express. A partir do momento que você faz a pressão para baixo, a placa ela vai se autofixar. E aí, com um parafuso, você vai consolidar essa fixação no chassi do gabinete. O mesmo vai servir para as outras placas. É uma placa serial off-board, é uma placa de conexão off-board, é uma placa de som off-board. Mas se sua placa-mãe já vem com tudo isso, ela já vai mostrar todas essas conexões na tampa traseira da placa-mãe, ok? Agora chegou a hora dos cabos. Com a sua fonte desligada, você vai colocar os encaixes na placa-mãe. São vários, hein? Presta atenção em qual slot eu devo colocar seguindo o manual do usuário. Ah, e detalhe, o seu gabinete também veio com os fios. É preciso colocar esses fios dentro da placa-mãe. É o botão de power, é o botão de reset, é até o LED que vai ser aceso. Lá no manual da placa-mãe, está especificando qual é o pino e qual é a voltagem de cada um dos componentes. Lembrando a você que todos os periféricos precisam de alimentação. O seu HD precisa de alimentação e esse componente já está lá na sua fonte. Você só tem que plugar no dispositivo. O seu leitor de DVD, de CD também, e por aí vai. Então, cada dispositivo dentro do seu gabinete precisa ter o cabo de dados e precisa ter o cabo de alimentação, correto? Ah, e não esquece, existe uma bateriazinha pequena que é a referência 2032, responsável por armazenar todas as informações da inicialização do computador. Ela também não dura para sempre, tá? Você vai ter que trocar ela de tempos em tempos. Vamos botar aí uns 5 anos. Então, de acordo com o manual do seu fabricante, ele vai te indicar qual é o tempo que aquela bateria vai durar e como é que é feita a substituição dela. E com isso chegamos ao fim do nosso curso. Através da nossa jornada do conhecimento, vimos desde o princípio da arquitetura de computadores até chegarmos hoje, onde montamos um computador do zero. Vejam que a arquitetura de computadores envolve muita tecnologia. E a tecnologia, ela evolui muito rápido. A evolução da tecnologia é exponencial.
nós não conseguimos acompanhar. Então é importante vocês sempre se atualizarem, sempre estarem buscando novos caminhos e novas informações. Não basta só ficar por aqui, hein? E detalhe, não esquece de se atualizar de tudo que está sendo lançado. Vai que, numa dessas, um computador quântico vai cair aí nas suas mãos e você vai ter que dar conta dele. Eu quero agradecer muito pela sua participação nessa nossa jornada. E quero incentivar vocês a buscar o conhecimento cada vez mais. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu quero deixar o último recado para vocês. Na nossa plataforma tem um texto que vai ajudar vocês a consolidarem todas as informações de hoje. Resolvam um quiz, é importante para a nossa aula, é importante para a nossa nota. E lá no fórum, você vai responder a nossa questão e comentar pelo menos a de 2 colegas. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.